E se, num piscar de olhos, os prédios de São Paulo virassem pó e o barulho do trânsito se transformasse em um completo silêncio? Nesse vídeo eu vou te levar para caminhar na São Paulo de terra e barro do século XIX. Descubra como um vilarejo pacato e esquecido se transformou na gigante que conhecemos hoje. Agora abra os olhos e imagine que está em 1800. São Paulo é só uma vila com pouco mais de 20 mil habitantes. Todo mundo se conhece pelo nome. As ruas principais ainda carregam nomes coloniais e indígenas. No centro, o famoso Triângulo, formado pelas ruas, direita, São Bento e 15 de Novembro, concentra praticamente toda a vida da cidade. Ali ficam as vendas simples, as tabernas escuras e os mercadores negociando farinha, açúcar, toucinho e aguardente. As casas são feitas de barro e madeira, pintadas com cal branca que descasca com sol forte. As janelas pequenas têm gelosias de madeira para proteger do calor. Nas ruas, carros de boi rangem devagar, levantando poeira vermelha que gruda na pele dos tropeiros que chegam do interior. A cidade ainda tem um ritmo lento, quase parado. O mosteiro de São Bento domina a paisagem. O pátio do colégio guarda lembranças antigas dos jesuítas. Os sinos das igrejas marcam o tempo. Mas mesmo nesse cenário simples, algo começa a mudar. Nas fazendas ao redor, uma plantinha verde e brilhante começa a crescer sem parar: o café. No início, poucos dão atenção. Os fazendeiros ainda estão aprendendo como cuidar daqueles arbustos. Com o passar dos anos, o café deixa de ser promessa e vira realidade. Nos anos 1830, 1840 e 1850, ele explode pelo interior paulista. Os cafezais cobrem morros inteiros. Os tropeiros descem para a cidade trazendo sacos pesados cheios de grãos. E São Paulo começa a mudar diante dos seus olhos. Os fazendeiros ficam ricos de uma hora para outra. Muitos viram os famosos barões do café, homens que constroem casarões enormes, importam móveis luxuosos e vivem como se estivessem na Europa. Mas essa riqueza toda tem um custo alto: o trabalho escravizado. Milhares de pessoas trabalham nos cafezais sob sol forte, carregando sacos pesados, colhendo grãos, vivendo em condições duríssimas. Com tanto dinheiro circulando, a cidade se transforma rápido. As ruas de terra ganham calçamento. Lojas mais modernas surgem no centro. Cafés onde os ricos discutem política ficam cheios. A população cresce sem parar. A antiga Vila Pacata vira uma cidade movimentada. A elite paulistana começa a sonhar grande. Querem uma cidade moderna, com teatros, jornais, escolas, bancos e comércio forte. Aos poucos, esse desejo vira realidade. São Paulo, que parecia um lugar esquecido, começa a acordar. Mas a maior mudança ainda estava para acontecer. A partir dos anos 1870 e principalmente depois de 1880, São Paulo passa a receber ondas enormes de imigrantes. É fácil imaginar a cena. Navios lotados chegam ao Porto de Santos trazendo famílias inteiras. Italianos com suas malas simples, trazendo sotaques, receitas de massas e um enorme desejo de recomeçar. Portugueses abrindo armazéns em cada esquina. Alemães criando cervejarias e oficinas. Sírios e libaneses caminhando como mascates pelas ruas, vendendo mercadorias de porta em porta. Essas pessoas se espalham pela cidade e mudam tudo. O Brás se enche de casas de trabalhadores e padarias com cheiro de pão quente. A Moca vira um bairro cheio de fábricas. O Bixiga ganha cantinas, festas populares e pequenas pensões onde famílias dividem espaço enquanto se adaptam à nova vida. A Rua 25 de Março se torna um grande centro comercial graças aos árabes, que transformam pequenas lojas em pontos de encontro para comerciantes de toda a região. A cada nova leva de imigrantes, São Paulo ganha mais vida. Ruas antes silenciosas passam a ter movimento o dia inteiro. Crianças brincam nas calçadas de terra, mulheres conversam nas portas das casas, vendedores gritam oferecendo produtos, e o cheiro de comida diferente se espalha pelos bairros. A mistura é tão grande que parece que São Paulo nasceu de várias cidades ao mesmo tempo. A cidade cresce tão rápido que quase parece impossível acompanhar. Galpões surgem onde antes havia plantações. Fábricas aparecem em todos os cantos, produzindo tecidos, alimentos, ferramentas, máquinas. E com elas vêm operários, sindicatos, conflitos e uma nova rotina urbana que ninguém conhecia algumas décadas antes. No meio dessa transformação,
São Paulo se torna um lugar de encontros e contrastes. De um lado, uma elite rica financiada pelo café, construindo casarões e criando clubes sociais. Do outro, trabalhadores tentando sobreviver, dividindo pequenos quartos e enfrentando longas horas nas fábricas. Ao mesmo tempo, artistas, estudantes e jornalistas começam a circular pela cidade, trazendo ideias novas, debates políticos e discussões sobre o futuro do país. E então algo histórico acontece. A escravidão é abolida em 1888. A notícia explode como um trovão na cidade. Para muitos, é um dia de festa. Para a elite escravocrata, um choque profundo. Mas a mudança é definitiva. Trabalhadores negros livres passam a buscar empregos, novas oportunidades e um lugar na sociedade urbana que está nascendo. Muitos se tornam operários, vendedores, artesãos, líderes comunitários. Outros criam pequenos bairros e comunidades que ajudariam a formar a cultura paulistana nos anos seguintes. São Paulo nunca mais seria a mesma. Com imigrantes do mundo todo, trabalhadores libertos, comerciantes, estudantes e famílias buscando uma vida melhor, a cidade finalmente encontra sua própria identidade. Com o fim do século XIX, São Paulo entra em um ritmo que ninguém consegue segurar. Fábricas surgem, bairros crescem, o comércio explode. A cada ano, a cidade parece dobrar de tamanho. Você vê ruas mais largas, bondes circulando, carruagens disputando espaço e mercados cheios. O barulho aumenta. As oportunidades também. A cidade se transforma de um antigo vilarejo em um grande centro urbano. As influências culturais se misturam de um jeito que não existe em nenhum outro lugar. Quem chega, fica. Quem tenta sorte, encontra um espaço. E assim surge a São Paulo moderna, construída por brasileiros, ex-escravizados, imigrantes europeus, comerciantes árabes e trabalhadores do interior. São Paulo deixa para trás qualquer ligação com a imagem de uma vila isolada. Ela se torna um polo de oportunidades que atrai gente de todos os cantos. Cada rosto na multidão carrega uma história diferente, e todas essas histórias juntas formam uma cidade que cresce sem parar. Quando você observa esse final de século, percebe claramente: São Paulo está pronta para entrar no século XX com força total. Uma cidade jovem, inquieta, cheia de contrastes, alimentada por gente que acredita no futuro. Uma cidade que nasce e renasce todos os dias, construída por milhares de mãos, milhares de vozes e milhares de esperanças. Agora volte para o presente. Os arranha-céus reaparecem. As avenidas ficam cheias de novo. As casas de taipa deram lugar a prédios gigantes. Mas agora você sabe, São Paulo só é assim porque nasceu lá atrás, naquele século de transformações profundas. O café trouxe riqueza. Os imigrantes trouxeram cultura, trabalho e diversidade. A abolição abriu novos caminhos. E a industrialização fez a cidade crescer rápido demais. Tudo isso está escondido sob o chão que você pisa hoje. Cada rua carrega histórias antigas. Cada bairro tem uma origem. Cada pessoa aqui é parte dessa mistura que começou no século XIX. Obrigado por assistir até o fim. Se gostou dessa viagem no tempo, inscreva-se no canal e ative as notificações. E me conte nos comentários, qual cidade você quer ver reconstruída no próximo vídeo.